eu tenho a honra de receber mais um amigo mais chegado que o irmão, e ele é músico. Toda a cidade conhece esse cara. O nome dele é Val França, é um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Creio que vai ser uma noite muito especial. Prazer é tudo meu, né? Porque, como você falou, você é um amigo mais chegado que irmão. E é uma honra estar aqui nessa programação tão linda, poder participar desse projeto tão lindo que tem alcançado tanta gente, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente como tudo começou na sua vida, assim, primeira vez que você respirou música. Como foi isso? Então, essa história é uma história muito engraçada, porque eu era o pior da minha casa, né? Tem muito a ver com o Davi, né? Eu era o menor, né? Eu sou o caçula, meus irmãos tocam, minhas irmãs tocam, somos 4. E ficava muito triste com isso e aquilo gerou muito traumas em mim. E eu sempre pedindo a Deus, eu queria tanto tocar e, tipo assim, o céu parecia que estava fechado. Um belo dia eu comecei a entender por que isso aconteceu comigo. Meu pai desviou, meu pai tocava na igreja, meu pai desviou, foi tocar no mundo. Minha mãe chorava muito, orava, pedindo a Deus que Deus trouxesse meu pai de volta. E um belo dia eu falei com Deus, o dia que meu pai voltar para Jesus, voltar para o Senhor, eu vou aprender a tocar, para tocar com ele. E aí falei isso pro meu pai, o dia que o senhor voltar para Jesus eu vou aprender para tocar com o senhor. E era o sonho dele, porque teve um primo meu que veio de Niterói, morou com a gente, e rapidamente morou lá em casa, já estava tocando, e eu não sabia tocar. Um dia meu pai falou comigo assim, você nem parece que é meu filho, né? Ele não falou de maldade, ele falou só por falar, mas gerou um trauma. E eu fui curado até mesmo no encontro daqui da igreja. Pastor Célio ministrou sobre mim e eu fui curado, né? Uma coisa que eu nem sabia que me fazia mal e eu fui curado. E aí meu pai teve um belo dia que meu pai falou comigo assim, filho, então eu vou contigo na igreja então. Se Deus falar comigo eu volto para ele. E aí ele foi comigo para a igreja e aí quando o pastor Márcio, foi na igreja metodista wesleyana, pastor Márcio ele pregou, e nisso que o pastor Márcio pregou, eu tinha meus 11 anos, né? 10 para 11 anos. E o pastor Márcio pregou e ele voltou para Jesus. E aí eu olhava, eu lá de trás eu olhava meu irmão tocando era pelo Senhor, e fazendo as palhetadas. E aí ficava na minha assim, pelo Senhor. E eu vi o dedo dele tocando em posição devagarzinho. E eu olhava, fazia assim, esfregava os olhos e olhava a mão dele trocando. E aí quando eu cheguei em casa, botei a mão e saiu o som, assim, saiu o som. Por isso, todo o tempo, na minha caminhada, eu dou honra e a glória ao Senhor, porque eu não posso dizer que é meu. Eu não nasci com talento, eu não nasci com... tem gente que nasce com talento, eu não nasci, foi dom. Depois meu pai me colocou para fazer aula e ele só tinha dinheiro para pagar um mês de aula para mim. E Deus ele foi fiel em tudo na minha vida, porque quando eu comecei a tocar, logo assim, fiz o meu primeiro mês de aula, na segunda aula, uma senhorinha que morava perto da minha casa falou assim, você me ensina a fazer um dó? Eu ensinei ela a fazer um dó e ela me deu 20 cruzeiros na época. Eu lembro como se fosse hoje. E a aula era 40 cruzeiros. E aí eu ensinando pra ela, o outro vizinho viu e falou assim, não, eu quero fazer aula contigo também, tu sabe ensinar? Eu falei assim, vamos embora que eu vou te ensinar. E eu tava, tipo assim, 2 aulas na frente deles, sabe? Eu falei pra eles, tô 2 aulas na sua frente, mas eu quero ensinar vocês. Ele, não, eu quero aprender. E comecei a fazer, e aí ganhei. Ele me deu mais 20 cruzeiros. E aí eu consegui pagar a aula no próximo mês e fui pagando as aulas. E aí ali eu comecei a estudar meu início, né, na música. Foi mais ou menos assim. Nós tivemos a oportunidade de sair do Brasil juntos. Sim. Em uma viagem para a Argentina. Queria que você compartilhasse um pouquinho como que foi essa experiência de estar numa outra nação, conhecer um outro povo, poder dar aula, né, que você teve essa oportunidade, ministrar. Como foi esse tempo? Nessa saída para fazer missões, a gente foi com um propósito, né, de tudo esquematizado, eu vou falar isso, você traça um roteiro e quando você chega lá, quando eu cheguei lá era muito engraçado, que aí, inclusive você estava me traduzindo, né, e toda vez que eu falava, e aí você falava, eu achava tão bonito você falando,
que eu esqueci o que estava falando. E aí eu ficava perdido, falando, meu Deus. E aí, mas foi tão legal, porque no segundo dia a gente já estava se comunicando melhor. A gente conseguiu compor uma música com eles. Em apenas uma semana a galera cantou, montamos um coral, foi lindo, né? Ver eles cantando com divisões de vozes e compondo a canção. Algo que eu achava lindo eram os cultos de 5 horas de duração. E o povo não queria sair da presença de Deus, né? O povo ali se lançando o tempo inteiro. E outra coisa também que me marcou muito, eu me lembro como se fosse hoje, foi a galera na hora de comer. Aquele povo, muita gente naquele lugar. E todo mundo pegou o seu prato e sentou na mesa, enquanto todo mundo não pegou o prato. E oramos juntos e começamos a comer. Eu fiquei pensando, cara, se fosse aqui no Brasil, né, o pessoal ia sair comendo, não vai esfriar minha comida, eu vou comer logo. Aí eu vi como que é verdadeira comunhão, né? Foi uma experiência muito grande e a gente foi para poder ensinar e a gente aprendeu tanto naquele lugar, né? Foi algo assim muito lindo, me marcou muito assim essa viagem. No workshop que você deu lá à tarde, sim, se eu não estou enganado, você falou um pouco sobre respiração, sobre o fôlego. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo está muito distante da gente. E o mundo físico e o mundo espiritual está muito próximo. Então a gente tem que estar muito ligado a tudo isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre o princípio. O princípio era o verbo era Deus. Verbo, o que é verbo? Som em movimento. Ou seja, o que é o som em movimento? Vento em movimento. O vento ele vem e aí ele alcança o nosso tímpano e ele vibra o tímpano e aí vai lá na sua cabeça e busca uma informação. Por isso que a Bíblia fala, né? Quero trazer a memória que me dá esperança. Se você não tiver na sua mente algo que já tenha uma informação de uma música, de uma palavra, não vai te trazer esperança, né? Então, assim, o vento, eu falei, estava comentando com eles, né, que quando Deus ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, Deus ele organizou tudo através do vento em movimento. Ele foi lá, fez o homem e soprou nele o fôlego de vida. Por que ele fez até o homem? Porque depois disso, tudo já estava dentro da gente. Deus já colocou dentro da gente o espírito dele, Deus já colocou dentro da gente todas as outras coisas. O carro não foi Deus que falou assim, haja um carro, haja um computador. Não, ele fez, soprou o fôlego de vida em nós e dentro de nós começou a habitar o Espírito Santo. E aí às vezes a gente acha que o Espírito Santo é uma coisa tão distante, né? Na verdade, você consegue sentir o Espírito Santo através do vento, né? A Bíblia fala que o ar de Deus, né? O ar, o vento de Deus soprado em nós. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo está longe, não. Você consegue sentir o Espírito Santo bem próximo. E quer ver uma experiência disso? Então você está dizendo para mim que o vento é o Espírito Santo? Estou te dizendo que sim, o Espírito Santo fala contigo e comigo através do vento. Quer ver só uma coisa? Eu estou triste, estou chorando. Antes de parar de chorar, o que eu faço? Eu me encho de vento, fôlego de vida. O fôlego é o Espírito Santo entrando, tomando todas as minhas células, manifestando tudo dentro de mim e sai arrancando tudo. E por que ele... Eu respiro e passou a tristeza? Porque o Espírito Santo é o Consolador, né? E às vezes a gente acha que não, mas o Espírito vai vir uma voz, meu filho Val. Não. O Espírito Santo está dentro de você. Sabe por que muita gente toma decisões erradas na vida? Porque não respira. Quando vai tu fazer uma prova, para, respira, se enche do Espírito Santo. Mas você está falando isso, Val? Eu não conhecia isso. Porque nós, seres humanos, somos feitos de informações. Você cresceu ouvindo, lá cocó, lá cocó, lá cocó, e de repente a cocó virou uma galinha. Poxa, mas não era uma cocó? Por quê? Você gerou uma informação. E através do som, quando você ouve aquele som, você tem uma informação. É simples de você sentir Deus. Você que está na tua casa, é simples de você sentir Deus. É só você fechar os seus olhos, respirar fundo e sentir o fôlego de vida tomando toda a sua célula. E você vai sentir o cuidado de Deus, o amor de Deus, né? Como nós estamos sentindo aqui agora. E aí eu comentei com eles a respeito disso, que o Espírito Santo, ele se manifesta através do vento. Tem gente que fala assim, poxa, eu quero cantar, eu quero tocar, mas... há uma responsabilidade em produzir vento muito forte, porque, não sei se você já ouviu essa palavra, tem palavras que doem mais que um tapa, já ouviu isso? A gente já ouviu isso, né? Por que tem palavras que doem mais do que um tapa? Porque quando eu dou um tapa, a dor está só naquela região onde bateu, mas quando eu libero uma palavra,
todas as células do nosso corpo, elas se movem, porque a água é o maior receptor de movimento, de vento, de som em movimento. Ou seja, quando eu profiro uma palavra, esse som vem e toma todas as células do meu corpo. Então é por isso que a palavra dói mais do que um tapa. E eu falei isso com eles. O altar é o lugar onde mais salva a vida, mas é o lugar onde mais mata pessoas também. Porque uma palavra mal dada, entenda bem, eu vou voltar lá no início. O princípio era o verbo era Deus. Deus falou assim, ó, haja luz, haja separação entre as águas. O poder da palavra. Eu sempre, quando eu estou ministrando, eu falo com o pessoal, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, profetiza. Porque quando eu profiro a palavra, o mundo físico se organiza. Porque o mundo físico obedece ao verbo. Obedece a Cristo. E hoje o verbo habita dentro de mim e de você. Amém? Então, quando eu falo, as coisas se organizam. E a gente falou sobre isso. E a canção nada mais é do que o verbo em melodia. Então, quando eu coloco o verbo em melodia, é impossível as coisas não se organizarem no mundo físico. E aí o mundo espiritual faz o quê? Ele vem sobre nós. E a gente falou sobre isso, foi interessante. E assim, eu gosto muito disso. Porque meu pai sempre falava, depois que meu pai voltou para Jesus, minha mãe era uma mulher de oração assim, fantástica, assim, uma pessoa que sempre foi minha inspiração. E hoje ela está morando com o Senhor Jesus, mas ela deixou um legado na nossa vida. E ela sempre falava essa questão de você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Se eu não tenho um altar na minha casa, onde eu canto sozinho, onde eu ouço as minhas músicas sozinhos, na igreja eu não vou conseguir. E aí quando eu chego tem um altar, onde eu oro ao Senhor e eu choro no segredo com o Senhor, lá no cantinho da minha cama, seja onde for. E quando eu chego na igreja e está cantando aquela música, aí eu trago a esperança trago a memória que me dá esperança. E automaticamente é muito mais fácil se encher da presença de Deus e se encher daquele verbo que está sendo ministrado. A boca fala que o coração está cheio. E eu costumo falar, a boca canta o que o coração está cheio. Se seu coração está cheio da presença de Deus, está cheio da vida com Deus, é impossível não sentir a presença de Deus através desse ar que vem de dentro, que enche a gente, mexe com as células e transforma outras pessoas, né? No início desse ano, né, eu acompanho vocês como amigos, né? Amém. Vocês tiveram uma experiência com a filha de vocês. Sim. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente também. Então, antes de contar, né, sobre essa bênção, né, que é assim, algo lindo que Deus fez na nossa vida, eu tenho que contar o que nós passamos um pouco antes, né? Nós perdemos um bebê. E foi tudo bem, tipo assim, tudo bem que eu falo assim, a gente sabia que era a vontade de Deus. Perdemos o primeiro bebê, a gente já era casado há bastante tempo e a gente queria ter o nosso sonho, todo casal tem um sonho de ter um bebê, né? E o sonho da minha esposa era ainda, a mulher ela tem um sonho muito mais forte para isso. E a gente perdeu o primeiro bebê e aí a gente entendeu que era a vontade de Deus. E só que era muito difícil, porque a gente contava a história para todo mundo. Eu sou uma pessoa que conheço muita gente, todo mundo ficou empolgado com a gente, todo mundo ia, e aí, como é que tá o bebê? A minha esposa tinha que contar a história, a gente perdeu o bebê, chegou lá, parou o batimento e no terceiro mês acabou. Fomos procurar ajuda para saber se tinha alguma coisa, se era alguma coisa de genética, se era alguma coisa de sangue, por aí vai. E o médico falou, não, vocês estão bem, cara. Pode tentar novamente. Só espera 1 ano. Tá bom, vamos esperar. 2 anos depois, ela engravidou novamente. Nós engravidamos, né? E foi aquela alegria. E a gente festejou, você participou, né? A galera curtiu com a gente, orou com a gente. Só que no terceiro mês, novamente, tinha uma sinéquia e o bebê parou o crescimento. E foi muito doloroso, muito doloroso. Minha esposa não queria mais sair de casa, ela queria ficar em casa, isolada em casa, mesmo com Cristo e mesmo lendo muita palavra, que ela é uma pessoa que ela é meu braço direito, uma pessoa que estuda muito, uma pessoa que busca muito de Deus. Mas foi muito difícil para ela, porque ela não queria passar por aquela situação. Só que você ficar isolado em casa gera algo muito ruim. E eu tive medo de engravidar de novo, porque eu falei, se eu engravidar e eu perder outro bebê, eu perco a minha esposa. E aí eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Deus, faz a tua vontade, mas, pai, eu tenho muito medo. E aí 5 anos depois, ela engravidou. Foi muito interessante que ela engravidou, nosso carro quebrou.
E aí as pessoas vinham, me abençoavam e chegavam, me emprestavam o carro e eu ficava com o carro. Não era emprestar, tipo assim, fica com o meu carro hoje não. Teve carro que eu fiquei 3 meses com o carro de um aluno, 3 meses com o carro de um amigo. Só que me assustou muito quando a médica, a pediatra falou assim com a gente assim, olha, a gestação da sua esposa é uma gestação de risco e você vai ter que, vocês vão ter que fazer uma cesárea, porque esse neném não nasce de forma nenhuma de parto normal. Se ele nascer, você vai perder a sua esposa. E aí eu falei assim, mas doutora, como é que é isso aí? 10 mil reais da junta médica, mas 5 mil reais do anestesista. Eu falei, Jesus. Passou o terceiro, no quarto mês, a pastora Gabriela veio, né, da Argentina, foi com a gente na ultrassom. E a gente foi lá todo ansioso para saber o sexo, se era menino, se era menina. E olha que essa foi a coisa mais linda, né? Um doutor que veio atender a gente, entrou. Aí, doutor, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Olha aqui a coluna, as perninhas, o bracinho. E, doutor, dá pra ver se é menino, se é menina? Ó, dá pra ver se é menina, não sei. Mas não sei por que essa criança tá com o braço pra cima. Só que aí ele não sabia, porque antes dele entrar, a gente tava cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã. Falei, ó, glória a Deus, pelo menos já é um adorador. E foi muito legal que a gente passou o 5º mês. No 6º mês pro 7º mês, a barriga da Renata começou a ficar um pouquinho durinha. E a gente ficou assustado, porque era muito cedo e a gente não sabia o que estava acontecendo. E a barriga dela começou a ficar dura e a gente começou a ficar preocupado. E aí um belo dia ela se sentiu mal. Nós fomos pro médico com ela, o médico falou, não, tá tudo certinho, o colo do útero tá fechado, tá tudo certinho, fica tranquilo. Isso é normal, mas cada semana que a gente ganha com esse bebê aí dentro é uma conquista, uma vitória. Quando chegou no domingo, ela passou mal. E ela falou assim, aí eu falei assim, Renata, você tá um pouco ansiosa, toma um banho. E ela foi tomar banho, e quando ela foi tomar banho, ela falou assim, acho que minha bolsa estourou. Falei, estourou, vamos embora pro médico. Partimos pro médico com ela. Porque estava no 7º mês, 6º pro 7º, né? No comecinho do 7º. E fomos pro médico, eu fui pro médico com ela correndo. Chega no médico, não, as crianças tá bem, o colo do útero tá fechado, tá tudo direitinho. Tá com líquido, tá tudo direitinho. Eu falei, mano, não é possível. Aí ela falou assim, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns exames para ver se ela tem alguma inflamação que passa pro bebê e é perigoso. Tá bom, aí colheram sangue, colheram lá, né, tudo que precisava, e ela ficou no aguardo. Só que nessa transição de ficar no aguardo, entrou às 7 horas da noite e aí teve que fazer internação. Porque nós fomos na médica particular, chegou na médica particular, ela falou assim, você vai ficar gastando dinheiro comigo, vai nas clínicas, é só para ver como é que tá e tal, vai de boa que vai dar tudo certo. Nós fomos, chegamos nas clínicas, teve esse atendimento, ela ficou, aí virou o plantão e ela acabou ficando internada. Aí eu falei com minha irmã, nesse dia era o dia que eu estava sem carro. Aí eu falei com minha irmã, eu vou lá na sua casa, eu vou pegar o carro do meu cunhado e volto para poder ver como é que tá. E aí ela, ó, eu acho que a Renata vai ficar internada. Se ela ficar internada, vai ter que trazer alguma coisa pra gente comer. Falei, então tá bom, então traga alguma coisa pra comer. Mas não vem agora não, vem mais tarde um pouquinho. Quando foi 10 horas, eu liguei de novo, e aí, como é que tá? Posso levar as coisinhas pra você comer? Que era 10 horas que ela queria que eu levasse. Ela falou assim, peraí, Val, só um minuto. Eu falei, ué. Eu esperei uns minutinhos e liguei de novo. Quando eu liguei de novo, ela falou assim, o neném nasceu. Ela fez força 3 vezes e o neném nasceu. Mas parto normal? É. Aí vamos contar, 3 vezes, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus até lá estava junto com minha esposa. E nasceu essa criança linda, só que nasceu prematura. Me escapei dos 15 mil reais. Glória a Deus. Mas foi direto para neonatal. Foi direto para neonatal e eu preocupado com a situação do bebê, eu falei, poxa, ela foi para neo e então e perguntei à doutora, falei, não, ela tá estável, só que o pulmãozinho não tá maduro e ela não tem ainda o instinto de sucção. E aí foi muito doloroso, porque ela foi para casa, o quartinho tudo arrumadinho, as coisas tudo arrumadinha e sem o bebê, e ela chorou, até dormir. Dormiu, quando chegou de tarde eu falei com ela, vamos lá visitar a bebê? Quando a gente tá indo na direção do carro, a médica liga. Val. Na hora que ela falou Val, eu gelei. Mas, sabe, eu senti aquele medo dela. Calma, pai, tá tudo bem.
Acho que ela deve ter sentido meu arrepio lá do outro lado da linha. E ela falou, calma pai, tá tudo bem. Se seu bebê vai ser transferido pro Rio. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para ir pro Rio? A gente tá acostumado com Teresópolis, cidade pequena, Rio de Janeiro é uma cidade grande. E eu fiquei preocupado, e aí a gente começou a ligar para todo mundo que a gente podia ligar, e as pessoas, a gente não consegue fazer nada. Aí eu falei, Deus, está nas tuas mãos. Aí falei com a enfermeira, falei, vou descer na ambulância. Aí a ambulância falou assim, mas você vai dormir aonde? Porque o hospital fecha 10 horas da noite. E a gente vai sair daqui 9 horas, você vai chegar lá, a gente vai ter que descer devagarzinho com ela. Então a gente vai chegar lá, vai estar fechado. Eu perguntei, vai ter segurança no hospital? Se tiver segurança, onde ele for, eu vou atrás dele. Mas eu não vou deixar minha filha descer pro Rio sozinha. E aí eu desci com eles. Chegamos, aí mudamos o sentido da ligação. Começamos a ligar para pessoas que pudessem me acolher lá embaixo. A neném foi para São João de Meriti, um casal era da Ilha do Governador, era muito distante. E ligamos para um casal que era de Belford Roxo. Em Belford Roxo era uma comunidade, era muito difícil, o Uber não entrava. E aí meu pastor falou assim, eu vou ligar para um primo, que eu não tenho contato com ele, mas a gente se encontra de vez em quando no encontro da família. Eu vou ligar para ele, de repente ele te recebe, eu acho que ele é pastor lá embaixo. E aí ele falou assim, não, pode vir para minha casa que eu recebo ele. Estou chegando de Goiânia, mas eu recebo ele. E ele me acolheu, quando eu cheguei na casa dele, a gente orou junto, ele chorou comigo e abençoou a minha vida. E eu fiquei 30 dias lá com ele, e eu achando que o cuidado era para minha filha, e o cuidado foi pra gente. Nós fomos cuidados como filho. A Renata, a gente teve um quarto pra gente, onde a Renata teve cuidado. Eles pegaram a Renata, levaram no médico da família, cuidaram da Renata lá embaixo como uma filha. E aí, porque ela não teve resguardo, né? Eu desci, e aí 5 dias depois ela desceu, e aí foi cuidada lá embaixo, todo mundo, as enfermeiras todas cuidando da gente. Durante esse tempo, olha como é que Deus fez. Era um mês que saía das férias, trabalha em escola, então a gente sabe que o mês de fevereiro é um mês complicado. Fevereiro, quando ia começar as aulas, ela nasceu. Então o que aconteceu? Meu dinheiro já estava acabando, assim, meu dinheiro de férias, eu tinha que trabalhar para poder... E aí uma aluna, foi muito engraçado que uma aluna minha, não vou falar o nome porque ela pediu que não falasse, mas uma aluna, ela me ligou e falou assim, Val, eu estava aqui conversando com meu marido e a gente sentiu o desejo de ofertar na sua vida. Você me dá o número da sua conta? Eu sei que você está de férias, eu não quero te atrapalhar não. Aí na hora que ela falou, eu sei que você está de férias, eu falei assim, ela não sabe. E aí ela pegou, me ligou e depositou um dinheiro pra gente. Ela falou assim, depois no final ela perguntou, você está de férias aonde? Tá em Arraial? Eu falei assim, não, cara, tô em São João de Meriti. São João de Meriti nem tem praia. Aí eu falei assim, não, eu tô com a minha filha. Ela nasceu, Val, prematura. Agora entendi por que Deus mandou a gente dar esse dinheiro pra você. Inclusive eu quero agradecer ela, que eu sei que ela vai assistir esse programa, e quero dizer que você foi tremendamente usada por Deus para abençoar a nossa vida. E aí Deus cuidou de tudo. E exatamente na sexta-feira de carnaval iria acabar o dinheiro de novo. E eu só tinha exatamente R$100, que era R$100, que era o dinheiro que pagaria o carro para trazer a gente em Teresópolis. E eu orei no domingo anterior, o pastor falou que a gente tinha que determinar as coisas, profetizar e determinar. Eu determinei, Deus, minha filha não vai ficar mais nenhum dia nesse hospital. Essa semana, a partir do dia que ela tentasse mamar, que ela não mamava ainda, né? Ela se tomava pela sonda, ela não vai ficar mais no hospital, ela vai receber alta. Eu decretei, falei, Deus, eu quero. E aí a minha esposa estava na quarta-feira, a fono foi e falou assim, vamos experimentar, ver se ela pega no peito. E colocou ela e ela, pum, e ela mamou, foi lindo assim ver ela mamando, e aí foi uma alegria muito grande. E era interessante que eles me chamavam assim, o pai que canta, porque o meu nervoso era, eu ficava nervoso, eu cantava pra ela. E aí, se você lembra do vídeo que eu mandei pra você, né, ela toda entubadinha, e eu cantava, o maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor, e ela toda entubadinha, ela soltava aquele sorrisão, assim, sabe? Era a coisa mais linda do mundo, assim, aquilo me fortalecia. E aí, quando foi na quarta-feira, ela foi mamar, e a gente não tinha visto ela ainda de olhos abertos, ela sempre ficava de olhinhos fechados. E aí, quando foi na quinta-feira, aí a médica falou assim, se ela mamar 20 ml,
agora de manhã eu vou tentar botar 30 para ela e ela vai mamar, se ela mamar 30, amanhã a gente bota para 60 e vamos ver se ela consegue manter sem soro, sem nada. E aí na quinta-feira tentaram, e aí quando foi à noite eu acho que eles mudaram para 60, e aí quando foi de manhã me ligaram, eu fiquei apavorado. Na hora que me ligou, por quê? A gente que está no hospital, a gente vê muita coisa. Uma hora você vê uma criança, daqui a pouco a criança já não está mais lá, e é muito triste, é muito doloroso, assim, pra gente que eu entrava de manhã e saía de noite do hospital com a bebê. E aí a médica me ligou. Na hora que a médica me ligou, não foi diferente da primeira ligação. Eu senti uma paz no meu coração. E a médica falou assim: eu vejo que essa menina não é uma menina que pula carnaval, que essa menina é menina de Deus, então eu acho que ela vai passar o carnaval em casa. Tem como você vir buscar ela antes que comece a bagunça na rua? Eu falei: tem. Claro, aí pegamos o carro, saímos naquela festa, fomos lá, pegamos a Maria e trouxemos para casa. O pastor levantou ela ao Senhor. E nós cantamos junto: não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidades, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. E ele ofertou ela ao Senhor, falou: Deus, ela está entregue nas suas mãos. E eu liguei pro rapaz, peguei aquele dinheiro, que era o único dinheiro que a gente tinha, e a gente pagou aquele rapaz que ia trazer a gente para casa. E a gente veio para casa. Quando estava no caminho, o pastor falou com a gente assim: olha, eu esqueci, eu quero ofertar da bem na vida de vocês. Porque eu tinha um sonho e Deus realizou. Ele estava há muito tempo esperando, um senhor, em construir a igreja. E um irmão ofertou um dinheiro que vai construir a igreja inteira, sabe? Deus era assim. E aí ele falou assim: eu quero ofertar na sua vida porque é terra fértil. E ele ofertou na minha vida. E foi o dinheiro que ajudou a gente a passar o restante do mês, foi muita benção. Eu tô falando isso porque eu tenho certeza que alguém tá vendo e tá preocupado, tá ansioso. Cara, não fica ansioso com o dia de amanhã não. Porque o que aconteceu comigo lá no Rio foi interessante. Uma das tardes que a gente estava lá é assim, né? Nem a árvore se mexe, né? A árvore fica parada para não suar, porque é muito quente, né? E interessante que lá a gente não via pássaros. E aí um pássaro pousou assim na varanda de casa assim. Aí a Renata falou assim: um passarinho. E foi como se eu estava muito preocupado, porque a gente, homem, é provedor da casa, então a gente fica preocupado com o emprego, a gente trabalha em escola, eu preocupado: meu Deus, eu vou chegar lá e no começo do ano vai ter outro professor no meu lugar e vai ser ruim. Aquilo falava no meu coração, assim, cantava no meu coração. Pô, parece que o meu Deus não é igual ao seu. Ele cuida de mim, por que ele não vai cuidar de você? E aquilo foi um soco no peito, assim, aquele negócio. Falei: meu Deus, é verdade. E descansei. Eu voltei, todas as escolas me abraçaram com o maior carinho. E foi interessante que a gente voltou na sexta-feira de carnaval. E eu participei de todo o tempo de adaptação da Maria, que não é o tempo de chegar em casa, difícil para Renata, onde ela engasgava e a Renata me entregava e eu não sabia o que fazer também. E eu virava e tentava bater nas costas, fazer alguma coisa para poder ver se desengasgava. Participei desse tempo todo. E logo depois veio a pandemia, onde para muitos é uma coisa louca, né? Mas a gente sabe que Deus tem um cuidado em tudo. E eu tô curtindo a minha filha em casa. E assim, se você tá na tua casa, se você tem um sonho, entrega o teu caminho ao Senhor e fala assim: Deus, cuida. Porque você vai ver os seus sonhos se realizarem se seus sonhos estiverem no Senhor. E eu não poderia deixar, né, nessa nossa noite de arte e fé, que você vá para sua casa sem cantar pra gente. Voltamos já.
Você já reparou na nossa caneca personalizada? A responsável por essa linda arte é a Marju Arte em Personalização. Não deixe sua lembrança para a última hora. Entre em contato e conheça todos os serviços da Marju Arte em Personalização. Graça e paz, família Colheita. É com muita alegria que comunicamos que já estamos de volta com o culto presencial. Estamos preparando tudo para receber você e sua família com segurança e conforto, seguindo todas as normas federais, estaduais e municipais. A primeira medida foi reduzir o número de pessoas por culto. Ocuparemos apenas 20% da capacidade total do auditório, cumprindo a determinação de distanciamento social com todos os lugares demarcados. Uma empresa certificada foi contratada para higienizar todo o auditório, assim como todas as dependências do templo. Na entrada, estamos medindo a temperatura de todos com termômetros infravermelho. Também há um totem com álcool em gel antisséptico, com acionamento ao pisar, e um tapete higiênico com produto sanitizante, que elimina eventuais vírus e bactérias das solas dos calçados. É importante ressaltar o uso da máscara durante todo o culto. E mais, embora estaremos em comunhão novamente, não teremos contatos físicos como abraços, apertos de mão, e nossa orientação é que ao terminar o culto, todos voltem para suas casas, evitando aglomerações. Pessoas idosas e que se enquadram no grupo de risco, orientamos a não participar dos cultos presenciais por enquanto. Mas vocês podem adorar ao Senhor de casa. O culto da noite, às 19 horas, continua com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Colheita Church. Estamos com saudades de você. Queremos que você venha cultuar com tranquilidade e o máximo de segurança possível. Estamos muito felizes em receber você e sua família de volta ao lar. Então essa canção que nós vamos cantar agora é uma canção que Deus nos deu, né? Me deu quando... baseado na história de José, né? José, ele tinha um sonho e eu fico imaginando José lavando lá a casa de Potifar e o diabo dentro da poça falando assim, ué, mas quem está ajoelhado agora? Mas quem tem sonhos não morre, né? E José veio a governar, né? Então eu creio que Deus, ele tem um plano de governo pra gente. Amém? Nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Mas eu fiquei imaginando o que José cantaria para mim se ele pudesse cantar uma canção. E aí Deus me deu essa canção que diz assim: ninguém viu o quanto eu chorei, ninguém viu o quanto eu sofri. Fui vendido e humilhado pelos meus irmãos. E quando ele chegou na casa de Potifar, e quando achei que tinha um amigo, fui lançado numa prisão. Mas escuta isso, querido. Quem tem sonhos não morre. Quem tem sonhos não morre. No tempo certo, na hora exata, Deus os realizará. Quem tem sonhos não morre. Quem tem sonhos não morre.
No tempo certo, na hora exata, Deus os realizará. Escuta isso. Se uma lágrima rolar em momentos de dor, saiba que Deus te escolheu e Ele te chamou. Se uma lágrima rolar em momentos de dor, saiba que Deus te escolheu e Ele te chamou. E hoje Ele te chama pelo seu nome, diz: quem tem sonhos não morre. Quem tem sonhos não morre. No tempo certo, na hora exata, Deus os realizará. É só clamar.